Olá, queridos. É uma alegria poder ministrar mais uma vez a palavra do Senhor ao seu coração, poder entrar dentro da sua casa, poder falar ao seu coração. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é suficiente, e que o Senhor me ajude nesse dia a falar tão somente aquilo que o Senhor quer falar a você. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu quero declarar isso, e declarar a palavra de Deus e falar ao seu coração de que há anjos de Deus ao seu redor, te guardando, guardando a sua casa, guardando a sua família e guardando a sua vida. Quero agradecer aqui o pessoal do louvor, Eugênio, todo o pessoal que está aqui conosco, o pastor Fábio, que iniciou a reunião, o pessoal que está lá na área técnica, que o Senhor abençoe cada um e abençoe a sua vida com a sua palavra neste dia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Números, capítulo 13. Eu quero ministrar uma palavra, e o título dela é Boas Notícias em Tempos de Más Notícias. E é possível, e o Senhor conta com você e comigo, nesse tempo de más notícias, eu e você somos portadores de boas notícias. E eu creio que nesse dia o Espírito Santo virá ao seu coração, irá marcá-lo de uma forma tão grande, e ele vai usar você de uma forma tão poderosa na sua família, entre os seus familiares, amigos, amigos de trabalho, e Deus vai falar conosco. Então, abra aí, Números capítulo 13, a partir do verso 25, diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta, e eles e a toda a congregação, mostrando-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Inclina a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Ela é poderosa, Senhor, e esse episódio, essa história tem muito a nos falar nesses dias que estamos vivendo. Eu queria que aí na sua casa você orasse comigo dizendo assim: Senhor Jesus, fale ao meu coração através da Tua palavra. Espírito Santo, eu te dou toda a liberdade de agir no meu interior, no meu coração, e mudar a minha vida neste dia para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Queridos, o povo de Israel havia saído do Egito, e lá no Egito, eles estavam em direção ao Monte Sinai, porque lá no Monte Sinai que Moisés recebeu os 10 mandamentos. E eles ficaram, segundo alguns estudiosos, lá naquele lugar do Monte Sinai cerca de 1 ano, e subiram para Cades Barneia,
E esse momento aqui em que Moisés está enviando os espias, então ele pega 12 homens, 12 príncipes, 12 cabeças das 12 tribos, homens escolhidos, que não eram uma pessoa que não tinha capacidade nenhuma, eram pessoas escolhidas, e entre as tribos haviam os seus líderes, ele envia os líderes, porque ele pensou assim, bem, então eu vou mandar pessoas da mais alta qualidade, porque eles vão trazer um relatório real, mas também como são homens que foram escolhidos nas suas tribos, são homens fortes, e eles vão realmente dar força, e vamos entrar nessa terra e vamos possuir. Isso, pelo menos por alguns estudiosos, cerca de 1 ano após a saída do povo do Egito. Muitas coisas aconteceram aqui antes disso, né? Deus se aborreceu com o povo, houve muitos problemas, com problema de água, aquela coisa toda, mas Deus não mudou a sua promessa e a perspectiva deles entrarem na terra e possuírem a terra ali. Então, o que acontece é que Deus manda esses homens e para ver se a terra, o relatório da terra, como que era o povo, se o povo era forte ou fraco, eram muitas pessoas ou não, a terra era boa ou má, fértil ou estéril, se tinha matas, se não tinha matas, se as cidades elas eram mais em arraiais abertos ou era em fortalezas, e eles trouxeram, após 40 dias de andarem pela terra, trouxeram o fruto da terra, que era um enorme cacho de uva, que 2 pessoas precisavam carregar esse cacho de uva. Então, e aí eles chegam e começam a dar o relatório. E aí começa a situação que nós lemos aqui, né? Como que eles procederam, esses espias? Qual a maneira que eles agiram após espiar a terra e ver a terra? Em primeiro lugar, o relatório deles está aqui no verso de número 27. Eles falam assim, a terra que nos enviaste, ele fala assim, verdadeiramente, é verdade isso, aquilo que Deus prometeu é verdade, nós vimos com os nossos olhos, é uma terra que mana leite e mel. Leite fala daquele alimento que é dado para uma criança recém-nascida. Por quê? Porque o povo estava entrando numa terra e geograficamente estaria ocupando um espaço. Então, estaria nascendo, a nação já existia, mas estaria nascendo uma nação agora geograficamente. Ela iria possuir aquela terra, ela iria vencer aqueles inimigos. E mel fala daquilo que alegra, ou seja, uma terra onde o povo teria muito vigor, muita vida, muita alegria, iria se regozijar naquele lugar. Então eles falam, verdadeiramente, a terra mana leite, mel, e este é o que é o fruto. Essa é a prova de que aquilo que Deus falou é real, é verdadeiro. Porém, tem algumas resistências. Então, tudo que você e eu formos fazer, sempre haverá resistências. Não adianta pensar, eu me converti, agora vai tudo bem, e as coisas não vai ter problema, então agora eu arrumei emprego e vai ser tudo bem na empresa. Olha, irmãos, vai ser tudo bem sim, Deus vai te abençoar. Porém, eu quero declarar sobre a sua vida que você é um vencedor, Deus não veio para te tirar as dificuldades da sua frente, Deus veio para te dar forças para enfrentar as dificuldades e vencê-las. Então, não há como conquistar alguma coisa sem enfrentar dificuldades. Não há como subir um monte sem você se desgastar fisicamente. Não há como. Então, agora vem o problema. Eles começam a dizer assim, no verso de número 28, os amalequitas habitam na terra. Os amalequitas, os descendentes de Esaú, no Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Vocês percebem que eles rapidamente, eles chegam e falam assim, a terra é boa, ela realmente mana leite e mel, e aqui está a prova, está aqui o fruto da terra. E aí ele gasta aqui 2 versículos falando das dificuldades da terra. Tem os amalequitas, e é verdade, tem os heteus, os jebuseus, os amorreus,
tem lá os gigantes, eles estão nas montanhas, dominam as montanhas e dominam o mar. Montanha fala de resistência espiritual, mar fala de multidões. Então há uma resistência espiritual e há também uma resistência terrena, humana. E interessante, irmãos, que quando a gente fala de alguma coisa, nós temos a tendência de enfatizar mais o negativo do que o positivo. Poderiam chegar e falar assim, olha, a terra mana leite e mel é boa e tem um pessoal lá que nós vamos ter que vencer. Tem uma galera lá, tem uns caras grandes e tal, umas cidades lá, mas o que é isso diante de Deus? Não, eles potencializaram, ao ponto que, no próximo versículo, no versículo de número 30, Caleb se manifesta. E ele se manifesta de uma forma muito intensa. E Caleb é um dos homens, dos 12 príncipes, que foi lá visitar a terra, olhar a terra. E Caleb e Josué, que foram as duas pessoas que se destacaram no meio desses 12 aqui, eles se destacam de que forma? E aí ele levanta e ele faz calar o povo, ele fala, gente, cala a boca, para de falar isso. Então, ele já entendia que as palavras negativas têm um poder terrível na vida do homem. As más notícias têm um desenrolar na nossa vida devastador. Então ele fala, eia, cale a boca. E ele fala isso diante do líder, do Moisés. E disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, seguramente, prevaleceremos contra ela. Então, enquanto você tem 10 homens da maior qualidade possível, homens escolhidos, líderes, dizendo, tem os amorreus, os jebuseus, os cananeus, e as cidades, eles continuam dizendo, no versículo de número 32, diz assim, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Nós vimos ali os filhos de Anak, são os descendentes de gigantes, as cidades são fortificadas. Mas aí você vê um homem, no caso aqui Caleb, e depois Josué se junta a ele, dizendo, ei, gente, cala a boca, vamos lá. Deus nos deu essa terra, a terra é nossa. Então, diante de uma mesma visão, nós temos duas versões. Nós temos a versão de homens que trazem um relatório, demonstram que é real, e 2 homens que falam coisas diferentes. Como é que pode? O que eu fico pensando nesse texto é que como é que pode 12 pessoas, elas viram as mesmas coisas, mas apenas 2 delas dão um relatório totalmente diferente daqueles 10. E eles viram as mesmas coisas. Todo mundo viu cidade forte, todo mundo viu os gigantes, todo mundo viu os jebuseus e tal coisa, os cananeus que estavam lá, os que habitavam na montanha, os que habitavam ao pé do mar. Então, quando nós olhamos as mesmas coisas, nós estamos olhando uma situação na nossa nação. Tanto na política, como na pandemia que estamos atravessando, na economia, nós estamos olhando, não podemos ser cegos. Deus não quer tirar a nossa visão natural das coisas, e Ele não vai tirar isso. Mas cada um lê de uma forma. E o que faz a diferença quando nós olhamos as mesmas coisas e nós processamos essas coisas de forma diferente? Então, nós podemos olhar as mesmas coisas, mas podemos agir, sentir, pensar de forma diferente. Sabe por que disso? Porque dos olhos naturais, todos enxergam a mesma coisa. Naturalmente falando, eles falam, nos olhos naturais, eles dizem assim, nós não podemos subir, o povo é mais forte. Eles começam a desfazer da terra. A terra é boa, mas como é que eu vou possuir isso? É como que se eu dissesse para você, olha, Deus tem uma promessa para você, e você vai prestar esse concurso, e você vai passar. Daqui a pouco você começa a ver quantas pessoas tem por vaga. Quantos livros você tem que estudar para prestar esse concurso? Aí você começa a ver
olhar as dificuldades e você fala assim, sabe uma coisa? Eu não vou prestar isso, porque eu não vou passar. É a mesma coisa. Deus deu uma palavra para você, mas você olhou as dificuldades, olhou os livros, olhou o número de pessoas por vaga, e aí você acaba desistindo e você perde a bênção, porque Deus estaria com você naquilo. Então, o povo é forte e eles infamam a terra devora os seus moradores, o povo que vimos são grande estatura. Então, eu estou olhando com meus olhos naturais, mas também tem o olho do coração. Ele diz assim aqui no verso 33, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Irmãos, o homem agora se reduz ao inseto. Nós somos um inseto diante do problema. E aí a emoção está tomando conta, aquilo que eu vi entrou no meu coração e transformou isso numa grande fortaleza dentro de mim, e agora eu estou me enxergando como simplesmente um inseto diante de uma situação. Então, lá em Lucas capítulo 11, Jesus falando sobre santidade, né? E eu quero pensar um pouquinho daquilo que Jesus falou, falando sobre santidade, mas sobre a questão dos olhos. Ele diz assim, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Queridos, o importante não é o que você vê, o importante é como você vê. E aqui Jesus está falando da importância dos nossos olhos. É a lâmpada do corpo. Como você vê é aquilo que vai entrar no teu coração e vai possuir as suas emoções. E vai ditar o seu comportamento. E nós temos que tomar cuidado. Porque os olhos desses homens, desses 10 homens, não eram bons olhos. Não eram olhos movidos de fé. Eram olhos movidos pelo natural, pela emoção apenas. Pelas possibilidades naturais da vida. Como é que nós, que éramos escravos lá no Egito, não sabemos nem guerrear, nós vamos enfrentar essa galera e essas cidades fortificadas? Isso é o natural. E eu estou me vendo aqui como nada. A terra devora os seus moradores, então vai me devorar também. O vírus está aí, então eu vou pegar também. A economia está aí com uma dificuldade terrível, então eu não vou ter o que comer. Mas é interessante que algumas pessoas olham diferente. E eu queria que nessa manhã, em nome de Jesus, você mudasse os seus olhos da situação que nós estamos atravessando. Não podemos ignorar aquilo que está acontecendo. Eu não estou pedindo para você mudar a realidade dela. Ela existe, o problema é real. Está aí para todo mundo ver. Mas nós podemos interpretar isso de forma diferente se nós estivermos sendo movidos pela fé. O que importa não é o que você não é o que você vê, é como você vê. Então, diante dessas situações, quando nós contamos somente com aquilo que é natural, nós ficamos fadados ao fracasso, a desanimar, a correr, a querer voltar de onde nós estávamos. E eles falam, é melhor então morrer no Egito do que morrer aqui, porque aqui nós vamos ser trucidados para esse povo. Mas quando nós contamos com o sobrenatural, presta atenção, que o Espírito está falando a você. Quando você olha para o natural, mas você entende que tem um sobrenatural, há algo além, há um Deus maior, há uma promessa de Deus, as coisas começam a mudar. Mas aí tem os nossos olhos espirituais. Tem os naturais da alma, mas tem os espirituais. São olhos, nós olhamos com fé, e não apenas com o natural. Então, lá em Josué capítulo 14, ele diz assim, Caleb, né, falando para Josué, porque esse Caleb aqui que foi um dos 12, que atravessou os 40 anos de deserto, e chegou em Canaã, né, para possuir a terra, e ele foi uma daquelas pessoas, junto com Josué, os únicos daquela geração que venceu e chegou a Canaã.
Porque Deus ficou, irmãos, tão aborrecido com o povo, por essa atitude de incredulidade, que o povo ficou 40 anos andando no deserto. Cada dia que eles espiaram, 40 dias, representou um ano. Aí as pessoas pensam assim: olha, pastor, eu fiz muita coisa errada, e agora eu estou sofrendo por isso. Consequências, você vai ter consequências. E às vezes parece que as consequências não acabam. E Deus falou: todos esses incrédulos, eles vão ficar, eles não entrarão na terra, exceto Calebe e Josué. E agora está aqui, depois que eles passaram os 40 anos, entraram na terra, destruíram o povo, está Calebe falando assim: eu tenho uma promessa. Eu tenho o quê? Uma promessa. Naquele tempo Moisés falou: eu tenho 45 anos depois, eu tenho 85 anos hoje. Eu não esqueci de uma promessa, que existe um monte, o Monte Hebrom, e Moisés me deu por herança, porque eu perseverei em seguir. Ele está falando isso para Josué. Então diz aqui a palavra de Deus, lá em Josué, capítulo 14, tinha eu, Calebe, falando 40 anos, Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. A palavra desesperar é perder a esperança. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. O que ele está dizendo é muito interessante aqui para nós pensarmos nesse dia. Ele está dizendo assim: e eu relatei como sentia no coração. O coração desse homem não era o mesmo coração dos 10. Ele tinha um coração diferente. E o que Deus quer fazer hoje, nesse dia, na sua vida, é mudar o seu coração, o meu coração, e colocar um coração diferente dos demais. Percebe que sempre a maioria pende para a derrota, para a catástrofe, mas Deus nos leva nesse dia a mudar o nosso coração, e o nosso coração é mudado pelos nossos olhos, como nós enxergamos. E se você tem um olhar de fé, um olhar de Deus na situação, Deus vai mudar o seu coração. Mas a situação não mudou, mas mudou o seu coração. E é isso que importa. Então Deus está olhando para o nosso coração. Queridos, por causa dessa palavra negativa desses 10 homens, houve uma reação catastrófica. Percebe como uma notícia negativa, de falta de esperança, de pessoas que têm autoridade, pessoas que são cabeças, pode destruir a esperança de um povo como um todo. Aqui no capítulo 14, de Números 14, verso 1, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação, toda, é o resultado de uma palavra errada, de uma visão errada, de um coração errado. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou a noite inteira. Um povo inteiro, irmãos, cerca de 3 milhões de pessoas chorando, porque 10 homens retirou toda a esperança de um povo, por uma palavra negativa. Todos os filhos de Israel agora começam a murmurar contra Moisés. A culpa é sua, sempre a culpa é de alguém. A culpa é do governo, a culpa é do ministro da saúde, a culpa é do fulano, do ciclano, a culpa é de alguém. A culpa agora era de Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou neste deserto, do que morrer da forma que nós vamos morrer. Eles tinham como certo que eles iriam morrer. Eles colocaram na cabeça, no coração, de que eles seriam derrotados. Irmãos, é interessante essa questão do coração, porque ele dita as regras aqui, né? Lá em Deuteronômio capítulo 1, no verso de número 29, é uma repetição, Deuteronômio fala de repetição, e diz aqui: então eu vos disse, Moisés falando, não vos espanteis, nem os temais. Está falando para o povo: não tema, não se espante com aquilo que está à frente, com aquilo que está acontecendo. O Senhor, o vosso Deus, vai adiante de vós. Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos nossos olhos no Egito. O que está acontecendo aqui? O povo saiu do Egito sem tirar uma espada qualquer.
Deus vai lá, faz 10 pragas, eles passam pelo Mar Vermelho, água sai da rocha, muitas coisas acontecem, mas eles pegam tudo isso, embrulha, joga na lata de lixo e fala, esse Deus que nós estamos andando não é poderoso para nos dar essa terra que Ele prometeu. É isso que eles estão dizendo. E o povo começou a murmurar. E Deus odeia a murmuração. Então, quando o nosso coração é mudado, a murmuração vai embora. Porque agora eu enxergo com os olhos da fé. Eu não enxergo mais, eu estou vendo a dificuldade, eu estou vendo as pessoas morrerem, eu estou vendo os hospitais, eu estou vendo os desempregos, eu estou vendo pessoas, como o pastor Fábio acabou de falar aqui, precisando comer. Mas os meus olhos são olhos de esperança, porque há um Deus que é maior que isso. E essa é a palavra que nós cristãos temos, que o mundo precisa ouvir, e nós temos que ecoar essa palavra às pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Então as consequências são terríveis. 10 homens fez com que toda uma nação desacreditasse numa promessa que Deus havia feito. É quando achamos que as possibilidades de Deus são iguais ou menores que as do homem. É interessante, irmãos, Deuteronômio capítulo 20, Deus dizendo assim, eu quero agora que vocês saiam para possuir a terra. Agora, quem não deve ir à guerra? Quem não vai à guerra? E aí ele diz assim, quem é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não derreta com o seu coração. Então, aqui Moisés está dizendo, vocês fizeram que o coração dos vossos irmãos se derretesse. Derreter aqui, fala, dissolver, perdeu a força. A má notícia tirou toda a força de uma nação para a guerra, para enfrentar os seus problemas. E aí ele está dizendo, antes de ir para a guerra, se tem algum covarde aqui, se tem algum medroso aqui, volta para casa, porque você vai ser um problema no nosso meio. Covarde não pode ir para a guerra. Medroso não pode ir para a guerra. O Senhor está convocando hoje um exército de homens, a sua igreja, como uma igreja vigorosa, como uma igreja forte, para dizer a esse mundo, eia, o Senhor é conosco, Ele está à nossa frente, Ele é poderoso, e nós podemos destruir sim, essa situação que está nos afligindo nesses dias. E a leitura desses homens é uma leitura maravilhosa, porque o entendimento que nós temos, que tudo é possível quando um coração cheio de Deus sente o que Deus sente e vê o que Deus vê. Tudo é possível. Quando eu estou cheio de Deus e eu sinto o que Deus sente e eu vejo como Deus vê, tudo muda na minha vida. Mas um coração incrédulo é um coração doente, é um coração triste, é um coração sem perspectiva, porque é um coração que não vai chegar muito à frente do que nós estamos pretendendo ir. Agora, a pergunta que eu faço a você é, como você vê a situação que estamos atravessando? Como você vê? Então, você liga a televisão, você olha as notícias, como se não bastasse o problema da doença, agora um problema terrível no governo, uma coisa horrível, problema econômico, está tudo isso ao nosso redor. Como que você vê tudo isso? Eu não estou pedindo para você virar uma chave na tua cabeça e você começar a ver tudo bem. Não, não está tudo bem. As coisas estão complicadas. Mas existe alguns Calebes e Josués que Deus está levantando. Uma igreja de Calebes e Josués, para dizer, eia, os inimigos são grandes, há gigantes, há problemas terríveis aí. Vamos lá, vamos possuir a terra, porque a terra é o quê? É boa. Como é que você olha a nossa terra? Aos olhos naturais, irmãos, nós vemos tudo isso que está acontecendo. Mas o que você tem sentido nesses dias? Porque Caleb falou assim, e eu falei como sentia no coração. Como é que ele sentia? Sentia uma palavra de fé, porque a fé dele se apoderou do coração dele, e as emoções dele não falou mais alto do que ele. Pensa que eles também não tinham luta, como os demais? Mas a fé foi maior. A fé foi maior. Então, a questão é,
Se o coração nosso é como o dos 10, então nós estamos derrotados. Mas se o coração nosso é um coração como o dos 2, nós somos vencedores, em nome de Jesus. Depende do como você está vendo e o que você está sentindo hoje. Então, como que nós fazemos a leitura da nossa terra? Como que você lê hoje? Né? De duas uma. Ou você age como os 10, ou você age como os 2. Essa é a questão. Ou potencializamos as possibilidades em Deus, ou nós potencializamos os problemas e morremos debaixo deles. Ou seremos como aqueles que estão desesperados, né? Retirando a esperança das pessoas, quando alguém chega para você e fala assim, está difícil, você fala, está difícil mesmo. Não, está difícil, mas há algo maior. Eu não posso ignorar a situação, mas eu tenho que entender que há um Deus que tem uma promessa para a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida. E Deus está esperando que nós sejamos como aqueles que dizem assim, o Senhor é conosco. Este problema é como pão nas nossas mãos. Dá uma olhadinha aqui no Números capítulo 14. Então, diz aqui, versículo 6, presta atenção, pegue a sua Bíblia. Números 14, 6. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Irmão, rasgar veste nessa época era um ato de lamento e dizer, eu estou lamentando essa situação de desespero. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Diga comigo aí na sua casa, a terra é muitíssimo boa. A terra é boa. Essa terra que vivemos, Campinas, é boa. O Brasil é uma bênção. Mas ele tem inimigos. Inimigos espirituais. Tem aqueles que moram no pé do mar. A multidão que tenta destruir a nação. Mas a terra é boa. Versículo 8 diz assim, se o Senhor se agradar de nós. Olha, queridos, o que agrada a Deus, diz Hebreus 11. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, você quer agradar a Deus? Viva e haja com fé, olhe com fé, sinta com fé, em nome de Jesus. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente, ele fala assim, só não faça uma coisa, não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, diga aí, o Senhor é comigo, não temas, não temais. Mesmo assim a congregação não quis ouvir, porque estava possuída de um espírito de medo e de pessimismo. E é interessante, irmãos, enquanto os 10 se viam como gafanhotos, debaixo dos inimigos daquela terra, dos moradores da terra, Josué e Calebe, eles viam os moradores da terra como um pão. O gafanhoto ainda tem vida, pode dar uma mordidinha no dedo, né? Pode fazer alguma coisa. E o que o pão faz? Nada. Uma coisa inerte. Então, isso é tudo uma perspectiva de olhar, de um coração transformado, movido não pelas notícias ruins, movido não por essa carga de informações que estamos vivendo, mas movidos pelo poder de Deus. E só o Espírito Santo pode fazer isso em você e em mim. 1 Samuel capítulo 16, 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, cuidado com a aparência, nem para a sua altura, cuidado com as alturas, o tamanho, a estatura do problema, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem, como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus está olhando o teu e o meu coração. Nesse texto aqui, Samuel vai ungir Davi para o próximo rei de Israel. E aí, quando passa os filhos de Samuel, que eram homens de estatura alta, bonitos, ele fala, não olha para a estatura, porque o Senhor não vê o exterior, Deus vê o coração, vê o interior. Davi nem estava na reunião, foi chamado e foi ungido como rei de Israel.
Queridos, em nome de Jesus, Deus quer mudar a nossa maneira de ver as coisas. Cuidado com a aparência das coisas. E está aí, a situação está aí, mas há um Deus que é maior que isso tudo. Lucas capítulo 8, para encerrar agora no verso 52, falando sobre Jesus estava lá, chegando na casa de Jairo, e a filha de Jairo havia morrido, e aí Jesus falou assim: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Olha, irmãos, você vai chegar para as pessoas e vai dizer: ah, o meu Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, tem tudo isso nas mãos, Ele está no controle, Ele é um vencedor. As pessoas talvez vão dar risada de você, como riram de Jesus, porque para Jesus a morte era um sono. O que é para Jesus essa situação que estamos atravessando? O que é para Jesus esse vírus? O que é para Jesus a economia? O que é para Jesus essa política que estamos atravessando? O que é para Jesus isso? Então Jesus, nós temos que ver que quando Ele olha um problema, Ele ri do problema. A palavra de Deus diz que o Senhor ri dos seus inimigos. Deus ri do problema que estamos atravessando, não porque Ele está zombando dele, mas porque Ele está vendo que o problema é muito menor do que Ele. Muitas vezes, infinitamente menor. O que Ele conta, o que Ele pede nesse dia para você e para mim, que nós abramos o coração e que tenhamos o coração de Josué e de Calebe. Corações cheios do Espírito Santo, corações cheios da unção de Deus, para entregar uma palavra e dizer: eia, eu estou vendo o que você está vendo, mas a minha interpretação é outra. Nós vamos prevalecer. O Senhor é maior, em nome de Jesus. Queria convidar o pessoal do louvor. Enquanto isso, pense nisso, medite nisso. Feche os seus olhos aí na sua casa, em nome de Jesus. Se você estiver ao lado de alguém, pegue na mão dessa pessoa. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus, Ele está aqui, está aí com você. Em nome de Jesus. Se você está sozinho, pega na mão do Espírito Santo. Ele está aí. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Permita que o Espírito Santo te toque agora. De duas uma. Não há meio termo. Ou nós seremos como os 10 que foram incrédulos, que infamaram a terra, que desanimaram o povo. Irmãos, preste atenção, uma palavra negativa desanimou toda uma nação, e por causa dessa palavra eles ficaram 40 anos rodando no deserto, porque eles não creram, porque eles olharam mais as cidades fortificadas, os gigantes, os cananeus, jebuseus, mas não olharam para o Senhor. Eles não olharam para o Senhor, que os tirou da terra, que os levou até ali, em segurança, como diz a palavra de Deus, como diz lá em Deuteronômio, como um pai que carrega um filho. Deus é pai, Ele está te conduzindo. Ou nós vamos ser como os 2, que diz: para tudo, eu não quero ouvir isso. Nós podemos prevalecer e vamos prevalecer, certamente prevaleceremos. Quando alguém vier com uma má notícia, como que você estivesse rasgando as vestes, dizendo: eia, vamos. O nosso Deus é maior que a enfermidade, maior que os problemas familiares, maior que o problema econômico. O nosso Deus é maior do que o governo da nossa nação, é maior do que os poderosos das nações. Ele é o poderoso, é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Incline o seu coração diante de Deus. Se você tem murmurado, reclamado, peça perdão a Deus agora. Fala: Deus, me perdoe. A murmuração fez com que o problema se estendesse por 40 anos na vida deste povo. Não precisava disso. Em um ano e pouco, eles teriam possuído a terra, se tudo tivesse encaminhado segundo a vontade de Deus.
mas tudo foi se estendendo devido à murmuração, à incredulidade. Olha ao Senhor agora, fala: Deus, me dá os olhos de Caleb e Josué. Ajuda-me a olhar como eles olham, sentir como eles sentiram e agir como eles agiram. Vamos louvar o Senhor. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Diga aí: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Sou mais escravo do medo. Sim, meu Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Coloque a mão no seu coração agora. Ministre ao seu coração e diga: coração, você está repleto de fé? Você não se dobra diante de nenhuma circunstância, você não vai sobrepujar a minha fé, você será movido por fé, coração, sentimentos. Dá-nos os teus olhos, Senhor. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Queremos, Pai, olhar como o Senhor olha, a maneira como o Senhor olha, interpretar como o Senhor interpreta. Queremos ter a tua mente, em nome de Jesus. Quero orar por você que está enfermo agora, em nome de Jesus. Senhor, entre em cada casa agora, Espírito Santo. Se você estiver doente, seja das emoções, coloque a mão no teu coração, em alguma área do seu corpo. Se puder, coloque a mão nesse lugar que não está bem. Senhor, agora libera a tua presença, teu poder sobre cada pessoa que está nos vendo agora, nos ouvindo. E que o teu Espírito que está aí, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Declaro, Pai, o teu anjo ao redor de cada um, e esse mal saindo. Sai daí enfermidade, sai daí espírito de medo, sai daí preocupação, em nome de Jesus. Sai daí todo sentimento de derrota,
Sai daí toda tristeza, toda depressão, sai daí. Toda síndrome de pânico, sai daí. Em nome de Jesus. Coloca, Senhor, uma imunidade no teu povo. Defesas, escudos, Senhor, que protege cada um. Ó Deus, dos teus filhos e filhas. Livrando o Senhor deste mal. Sustentando cada um deles nesse tempo de dificuldade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti estenda a tua mão e te dê a paz. Recebe agora a paz, recebe a paz. Você, quando olha agora, qual é o relatório que você dá deste mundo? Olhando para as notícias, o que você vai falar? Você vai falar: eia, vamos para frente. Certamente prevaleceremos, porque nós somos daqueles da fé e não da dúvida. Em nome de Jesus, não dos da incredulidade, não da murmuração, mas aqueles que dizem: a terra é boa, a terra na qual o Senhor está nos dando e nos deu é boa. Em nome de Jesus, amém e amém. Que você tenha uma semana muito abençoada. Que o Senhor guarde a sua vida, a sua família. Seja abraçado agora pelo poder, pela presença do Espírito Santo. O Senhor é como aquela galinha que está com as asas abertas e você está debaixo da sombra do Altíssimo. Continue olhando para o alto, não para as possibilidades humanas, mas para as possibilidades de Deus, que são infinitas. São infinitas. Que Deus te abençoe e te guarde. Essa situação não nos distancia, ela nos aproxima ainda mais. Nós amamos você, em nome de Jesus. Grande abraço. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho